pega esse vermelho. Uhum. Oh, yeah. Hello, meu chuchu! Eu sou Lucimara Anselmo, pois você já sabe disso, né? Mas se não sabe, eu sou facilitadora de consciência, adoro dar uma tumultuada no mundo alheio. E se você tá por aqui é porque você tá precisando, talvez, de um tchim-tchim-tchim, e eu posso, talvez, ser contribuição no seu mundo aí. Hoje, a hora que eu tava fazendo esse cabelo, eu falei, uau, por que não falar sobre isso? Não sobre o cabelo, especificamente, né? Porque eu já fiz isso em outros vídeos, se você quiser, eu deixo aqui pra você dar uma olhadinha. Mas sobre aonde esse cabelo que eu fiz hoje me levou. Então, depois da vinheta, vamos falar a respeito do como nós sobrevivemos à adolescência. Ou não. Ah, que bom ter você aqui no meu canal. Se inscreve já se você ainda nunca esteve por aqui e tudo mais, dá aquela fortalecida no nosso movimento. Já deixa a sua curtida, porque por via das dúvidas, o vídeo vai ficar lá no gostei e aí de repente você pode dar uma voltada aqui quando você quiser. Porque diversão sempre tem. Porque eu gostaria, na verdade, de falar sobre isso que eu vou falar hoje de um jeito bem leve, assim, porque na época não foi tão leve. Foi pesado, na verdade, né? Bullying. Quem não sofreu bullying na adolescência, infância, né? Antigamente, na minha época, as coisas eram bem diferentes, né? A gente não tinha tanta voz, a gente tinha que lidar com essa coisa do outro de um jeito muito diferente do que a gente tem visto hoje, né? E como é interessante a gente falar sobre a adolescência. Todos nós vivemos, né? Experimentamos uma adolescência de descobertas, de desafios, de muitas mudanças, tanto no corpo, quanto no jeito da gente se vestir, quanto no jeito da gente se relacionar. Então, sobreviver à adolescência é mais ou menos passar por uma fase onde você está num limbo profundo, onde você não sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo com o seu corpo, a erupção de milhares de espinhas que vem junto com o borbulhar de milhares de hormônios, né? Então meninos começam a nascer barba, começam a ficar com a voz mais grossa, meninas começam a ter mamilos polêmicos, começa a ter pelos e caraca, onde vai parar esse tudo de pelo? Porque não para de crescer pelo. E aí a gente começa a se relacionar com outras pessoas, a gente entra em algumas tribos, pessoas que são mais ou menos parecidas com a gente, a galera da escola, que tem mais ou menos o mesmo pensamento, e aí a gente vai deixando com que essas pessoas nos influenciem, né? Porque no fim das contas é isso, a gente tá nesse mundo todo de descobertas e de mudanças e de conflitos com a nossa educação, ali meio que sendo acolhido por aqueles amigos que serão eternos, né? Como é intensa essa fase da adolescência. E tudo isso, obviamente, tem uma explicação, né? A psicanálise vai falar um pouco a respeito disso, né? O sair da infância e o começar a construir a sua própria identidade. Por isso que existem muitos conflitos. E não é só conflito com o outro, não, é conflito interno também. O adolescente ele fica nessa briga com ele mesmo, porque ele tem os pais ou os cuidadores como ídolos, mas aquilo que eles estão falando é coisa de velho, e aí os meus amigos, e eles também falam, e tal, e em quem eu acredito, e ainda tá nesse momento de olhar para o que é a sua essência, né? Porque no fundo, na nossa infância, principalmente na primeira, a gente vive muito a nossa essência. Tem muito dessas características que a gente vai carregar para nossa vida, mas tem um monte delas que a gente vai deixar na infância. E tá tudo certo, não tem errado nisso não. É só o que eu sempre falo pra gente não esquecer de levar pra nossa vida adulta é a diversão, viu? Porque olha, tem uma característica muito peculiar da infância e da adolescência na vida das pessoas, que é uma leve crueldade.
não sei se é leve, mas tem, né? Quando a gente fala do adolescente, ele tem essa coisa do querer fazer bullying e tal, para ser engraçado, ou realmente para poder expressar, ou de repente para poder externalizar algo de angústia que existe dentro dele, porque é isso que ele recebe em casa, independente de qual seja o lugar onde esse adolescente está escolhendo, tem aí uns requintes de crueldade. Por que eu falo sobre isso? Né? Eu lembro muito pouco, né? Isso é muito interessante porque a gente dá umas bloqueadas em algumas coisas, né? Mas eu lembro muito pouco da minha infância mesmo, né? Tem alguns períodos muito marcantes. Gente, eu sou pisciana, eu não lembro do que eu comi. O que eu comi no almoço mesmo? Então vai pensar se eu lembro realmente o que eu vivi na minha infância, né? Enfim, lugares. Lugares que a gente esquece. E aí, eu lembro que na minha infância teve uma cena muito específica. As minhas memórias de infância são memórias muito calorosas, ou por dor ou trauma, né? Ou por dor ou trauma, não, ou por amor. Ato falho! Algo que eu vivi na minha infância, lá na pré-escola. Eu sempre fui uma criança que quis agradar muito. Sempre quis agradar muito. Ainda bem que era só quando eu era criança que eu fazia essas coisas, né? E aí, eu sempre queria amigos, assim, eu queria que as pessoas gostassem de mim o tempo inteiro, né? Então eu meio que implorava pela amizade das pessoas mesmo. Eu era esse tipo de criança. E eu não era uma criança muito bonita. Eu fui muito fofinha até certa idade, depois eu fiquei horrorosa na adolescência, então, pela honra. Enfim, hoje eu sou esse espetáculo de pessoa, mas eu realmente tive que sobreviver a esse período de latência, esse hiato que teve aí nesse período onde era meio estranho as coisas, né? Enfim. E, e eu, assim, não me recordo de sofrer tantos bullings, né? Principalmente na minha infância. Na infância eu não lembro tanto, na adolescência eu lembro mais. Mas eu lembro, e aí eu acho que eu coloquei esse batom exatamente para poder falar disso, que uma moça, né, uma menina, ela estudava comigo, uma menina ela achou um negocinho de batom, só que não tinha batom dentro, já tinha acabado o batom. E aí ela veio até mim com um giz de cera vermelho, entuchadinho no lugar do batom. E aí ela pegou e falou assim, eu posso passar batom em você? E aí eu fiquei super feliz que eu ia passar batom, porque essa era uma coisa que a gente não fazia em casa. Minha mãe tinha pouquíssimos batons e os que ela tinha a gente comeu. Então eu fiquei super feliz dela vir, eu olhei aquela cor maravilhosa, deve ser mais ou menos parecida com essa, porque eu lembro que era um giz de cera vermelho. E ela veio e passou na minha boca. E aí tinha um grupinho de crianças assim no canto, só olhando pra ver como que eu ia ficar depois de ter passado giz de cera na minha boca, porque não ia rolar batom nenhum, né? Não ia ter cor. Mas tava ali e aí ela falou assim, ficou lindo! E saiu, foi embora. E aí eu fiquei me achando que eu tava de batom vermelho. Aí a hora que ela saiu, todo mundo começou a dar risada e tudo mais, eu fiquei super, assim, sem entender o que tava acontecendo. Mas é uma memória que eu tenho de lá da pré-escola, eu tinha 6 anos, isso faz tempo pra caramba. Bastante tempo. E eu tenho essa memória até hoje. Do como as crianças gostam de fazer esse tipo de coisa, né? Ter esse tipo de comportamento, porque às vezes aposta com aquele grupinho de crianças que são os badaladinhos, né? Aposta, eu vou fazer tal coisa com fulano. E aí vai lá e faz, e aí fica aquela risada paralela, né? Tá apontando e tal. Então é um comportamento muito da criança e é comum, e a gente sobrevive a isso, tá tudo bem, mas ficou na minha memória isso daí. Nem lembro o que aconteceu depois. Como que eu vi que eu tava sem batom, como que eu percebi que era giz de cera. Enfim, não me recordo o restante, eu lembro só das crianças rindo de mim. Hoje eu faço palhaçada, porque aí a pessoa não ri de mim, a pessoa ri comigo. Enfim, foi isso. Nessa cena especificamente, né? E como que como isso fica guardado, né? No nosso inconsciente. A gente vive uma vida, às vezes baseados nessa memória desse inconsciente, porque no fundo, o quanto que aquilo que aconteceu não me privou, às vezes, de vivenciar coisas com outras pessoas, porque achei que pudesse estar querendo me sacanear de alguma maneira, ou rir de mim.
E isso tá guardadinho no inconsciente, né? Essa foi uma cena. E me fez recordar, quando eu tava me ajeitando agora, né? Esse cabelo, que ele tá bem presinho, né? Era também uma coisa de ir pra escola de cabelo preso, não dava pra ir de cabelo solto. Por N motivos, e um deles era parasitas, que poderiam vir até a gente não querer sair mais, né? Um cabelo como esse, quando tem parasita, dá um pouco mais de trabalho pra poder ser retirado. Então era mais comum a gente ir com esse tipo de cabelinho aqui, né? Na trança. E aí, eu me recordei e veio muito forte. Gente, Mercúrio retrógrado é isso na nossa vida, tá? Ele traz memória mesmo. E aí eu me recordei, fazendo esse cabelo, de uma pessoa que estudou comigo. E que a pessoa, assim, ela não gostava de mim. Ela não economizava em... não nem disfarçava, sabe assim? Ela fingia a fina. Não, ela me tolerava mesmo. Porque acabava que eu precisava ficar perto dela. Porque nós tocávamos juntas, aspas no juntas, porque eu não ficava exatamente do lado dela, mas a gente tocava o mesmo tipo de instrumento na fanfarra. Sim, eu já toquei na fanfarra. Tom Musician. Me recordo que tinha algumas pessoas que perguntavam pra ela se eu era irmã dela. E ela falava não, ela não é a minha irmã, ecoando, porque ela tinha um cabelo muito parecido com o meu, o tom de pele era meio parecido. A gente era alta, né? Ela era mais alta que eu, mas a gente era alta e tudo mais. Então todo mundo perguntava, vocês são irmãs? E ela se ofendia péssimo, porque diziam que eu era irmã dela e tudo mais. Então, pessoas que passaram pela nossa vida e que elas de graça, porque eu não lembro de ter feito nada. Tudo bem que eu sou pisciana, pode ser que eu tenha feito alguma coisa. Mas eu sou uma fofa, eu não faço nada pra ninguém. Não sei se eu fiz alguma coisa pra ela. Mas de graça, ela não gostava de mim. E eu nunca entendi por que ela não gostava de mim. Fui perguntar também? Não fui perguntar também. Mas pessoas que passam pela vida da gente e que marcam a vida da gente de alguma maneira, pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor ou pelo trauma. Como foi isso tudo pra mim, né? Como sobreviver nesse mundo onde você não é... assim, esse é só o meu ponto de vista, tá? Eu falo do sobreviver à adolescência sobre o meu ponto de vista, sobre a minha ótica. Eu tive uma adolescência muito difícil, especialmente por causa desse cabelo, porque o meu cabelo eu não sabia cuidar dele. E o fato de eu não saber cuidar dele, ou ele tava preso, ou então ele tava... Nossa, gente, aquela piada ruim, né? Ou preso, ou armado, parece bandido, alguma coisa assim. Então, eu sofri realmente sob a voz de algumas falas que me influenciaram, óbvio, na decisão de alisar o cabelo e de me embranquecer o quanto mais branca, melhor, porque todo mundo é branco, como assim? Eu vou ser mais ou menos e com esse cabelo mais ou menos, e eu não queria, eu queria ser aceita. E um pouco é isso, né? A gente passa pela adolescência querendo ser aceito. A gente fica buscando lugar. A gente fica nesse reconhecimento da gente mesmo, que a gente não faz a menor ideia de como é isso. Então, sobreviver à adolescência, né? Se a gente chegou até aqui é porque a gente sobreviveu a ela. Porém, o que tem de lá, hoje, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, coisas que a gente deixou de fazer ou coisas que a gente aprendeu a fazer simplesmente porque a gente vivenciou aquela adolescência daquele jeito com aquelas pessoas. Então, eu ter lembrado disso me fez voltar para esse lugar onde a gente pode, eu não vou falar precisa, porque eu acho que cada um tem uma escolha, né, sobre isso, trazer mais leveza para nossa vida a hora que a gente olha para essas feridas de lá da infância, de lá da adolescência, onde a gente estava buscando só um afago, a gente estava buscando só um olhar de alguém e às vezes a gente não teve, a gente estava buscando ser aceito e a gente não foi, porque a gente nessa época tá para fora, a gente ainda tá construindo o que é dentro. Então a gente tá para fora, a gente vê o mundo através do olhar do grande outro,
do pai, da mãe, das pessoas que estão perto, dos colegas de escola, da família, de tios, avós. Então, essas pessoas são as pessoas que vão determinar o que nós somos hoje. E aí a gente tem a igreja que influencia, a gente tem a televisão que influencia também nessa época. E aí, o que, que nós somos hoje? Se eu não olho para coisas que ficaram lá naquele passado, que me feriram brutalmente, se eu não olho para isso, elas vão continuar me ferindo hoje. Porque esse tipo de ferida, ela fica guardadinha. E o mais legal de tudo, a gente sempre vai revisitar esses lugares que a gente não conseguiu elaborar lá. E claro, não era lá para elaborar mesmo, tá tudo certo, né? Também não vou falar para a criança já saber o que ela tem que fazer, não é isso. Mas olhar e acolher aqueles sentimentos, porque naquela época você não sabia lidar, mas hoje, incrivelmente adulto e maduro, a gente consegue lidar, a gente consegue olhar e a gente consegue acolher, elaborar. Então, a brisa aqui era sobre sobrevivemos à adolescência? Interrogação. Será que a gente sobreviveu à adolescência? Será que não tem alguma ferida ou alguma crença que a gente está arrastando durante toda a nossa vida porque a gente não tem coragem de olhar para aquele lugar e elaborar, fazer diferente, acolher, se perdoar, perdoar alguém, enfim. O caminho que a gente vai fazer aí cada um faz. Técnica para isso tem de monte, mas a primeira coisa, talvez, mas é só meu ponto de vista também, é a gente entender que a gente pode revisitar e que a gente pode sim curar. E hoje eu vou sair com esse cabelinho daquela pessoa que não me fazia tão bem naquela época, e se eu encontrar com ela hoje eu vou fazer Vejo você no próximo vídeo, chuchu. Vamos ser felizes nessa vida, hein? Ó, deixa o like aqui pra nós, porque eu sei que o vídeo foi maneiro, hein? Por isso que a gente faz a decoração da sala uma coisa bem assim, gostosa, né? Porque aí a gente pode ficar gravando vídeo de vários lugares, porque sempre tem um cenário bacana.